Boa noite, estamos aqui mais uma noite para celebrar essa semana que está linda, que está incrível, sobre a Semana da Mulher Negra, Caribenha, Latino-Americana e também a mulher africana. E hoje eu tenho o prazer de estar comigo uma das nossas mães, também moderadora, Lorena Nonato. Lore, minha querida, sinta-se à vontade, se apresente, se achegue, porque o espaço é nosso. Com certeza. Olá, pessoal, eu sou Lorena Nonato, sou mãe de um menino, Vitor Elohim, de 2 anos, né? Sou acadêmica em enfermagem, doula, escritora, né? A gente está lançando um livro agora, né? O primeiro livro sobre maternidade solo e mães pretas do Brasil, né? Que é o livro Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade. Ele vai ser lançado, acredito eu, que no finzinho de agosto. Então, estou nessa aventura da escrita também. Sou colunista, né, do site dos Pais Pretos, do coletivo Pais Pretos. E estamos aí, estudando, aprendendo, trocando. Isso é muito importante para mim. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui com você, Nara. Lore, a gente sabe que com um currículo desse, não é uma pessoa que tem muito tempo sobrando. Até porque ser mãe já não dá esse direito de ter tempo sobrando. Quando a gente não tem menino chamando a gente sonha que tem. É verdade, a gente tem a impressão, né? Menina é um negócio incrível. É um negócio incrível. O menino tá dormindo, a gente ouve minha mãe, oxente, é o quê? Exatamente. E aí, a gente vem falando hoje sobre autocuidado. Como ter autocuidado, Lorena, nesta loucura de vida que a gente vive hoje? Porque a gente precisa ser tudo. A gente precisa ser empreendedora, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser filha, né? A gente tem que ser a comadre, a vizinha que acolhe. E aí? Como é que a gente exercita na prática, sem ser só aquela limpezinha de pele, né? Que a gente sabe que autocuidado é muito mais do que isso. Como a gente tem como, na verdade, a gente praticar o autocuidado como uma ferramenta protetiva? Com certeza. Acho que você trouxe coisas muito interessantes, assim, né? E que vale a pena pontuar. Você me disse, a gente é a mãe, a gente é a filha, a gente é a irmã, a gente é a comadre, a gente é a vizinha, a gente é a esposa, a gente é tudo. Mas antes de tudo, a gente é a gente, né? Então, quando eu digo a gente é, né, a mãe, a gente é a filha, antes eu tô falando ali, ó, a gente, quem sou eu? Eu sou gente, eu sou uma pessoa, então eu preciso me olhar, eu preciso estar atenta a mim, né? E quando você fala, Lore, é possível dentro de todas essas funções eu separar um tempo para me olhar, eu acho que é fundamental, né? E outra coisa muito importante, que com a chegada da pandemia, eu senti que se intensificou esse processo de autocuidado com vamos fazer um skincare, vamos passar um creme. Gente, eu não estou aqui dizendo que isso não é importante e que isso não faz parte do autocuidado. Sim, cuidar da nossa pele, do nosso rosto, faz parte do autocuidado. Inclusive, eu até adotei, eu nem fazia. Essa semana eu comecei a passar um hidratante facial, né, um protetor solar. Isso é importante também. Mas a gente precisa entender que nós somos pessoas além dessa carcaça, né? O autocuidado, ele não está restrito apenas à carcaça da gente, né? Então é importante a gente se olhar, se perceber as nossas necessidades, entender os nossos limites, porque às vezes a gente passa dos nossos limites em detrimento do filho, em detrimento da mãe, da vizinha, da irmã, do parente.
Então, exercer autocuidado vai muito além, né? Muito além do que a gente imagina. O que pode ser me cuidar para mim, pode não ser para você, né? Pode não ser para minha mãe, pode não ser para minha irmã. Por isso que é uma coisa muito sua com você mesma, né? Então, trazer esse tema, conversarmos sobre isso é de extrema importância. Para quê? Até para que nós mesmas e todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo adotem essas práticas, né? Adotem essa prática de se olhar, de se cuidar no dia a dia, porque faz toda a diferença. Ô, Lore, você falou aí agora sobre essa questão do skincare e, né, de passar creme e tal, e eu fiquei lembrando, esses dias eu conversando com uma mãe, e ela disse, na verdade a gente estava conversando com algumas mães, né? E aí uma disse assim, Nara, pra mim o meu momento é o dia que eu vou pra manicure. Eu nem quero que ela venha aqui em casa. É a melhor coisa eu ir lá, que eu sento lá, fecho o meu olho e só abro quando ela termina. Aí a outra falou assim, pois engraçado, que comigo é o contrário. Pra mim, nada é mais importante do que eu parar pra fazer a minha unha, eu mesmo fazer. Porque é todo um ritual que eu faço para aquele momento ali que é só meu. Eu vou fazendo a minha unha, eu vou reafirmando os meus valores, eu vou me dizendo o quanto minha unha tá mais bonita, quanto tá ficando mais bem cuidada, não sei o quê. E eu fico olhando assim, realmente, autocuidado é uma coisa tão íntima, né? E tão própria de cada um. Porque cada um tem aquilo que para você é mais importante. Tem aquelas que amam as flores, né, as plantas, então aquele momento dela ali, conversando com as plantas, minha irmã, é o momento dela, é o único, é a hora que ela oxigena o cérebro, é a hora que ela coloca para fora tudo que ela não consegue falar com ninguém, é terapêutico, né? E ao mesmo tempo, Lore, eu vejo o autocuidado muito como uma questão como vacina, sabe? Porque são tantas coisas que a gente vem construindo e colecionando, né? Porque tem o que a gente constrói e tem os lixinhos que a gente vai pegando dos outros, né? Do que o outro disse, do que o outro achou, aquela roupa que você deixou de usar porque fulano achava que não servia, aquilo que você fez e que não foi bem legal, mas foi o que você deu conta. E aí todo mundo achou que você estava errado, então você veio trazendo isso aí. Eu acho que quando você se cuida, você se permite o direito de se amar e de ser amada ao mesmo tempo. Sim. Né? Incrível, porque quando você traz esse processo, né, eu vejo isso muito, eu identifiquei muito sua fala, Nara, como estabelecer limites. Eu tô me cuidando, eu tô me percebendo, eu tô me conhecendo, então eu só vou até aqui. Até aqui eu posso, até aqui eu consigo. Então, quando você fala, poxa, Lore, eu vejo o autocuidado como uma vacina. É uma proteção, né? Quando você se cuida, quando você olha para você, você diz, não, eu sou Nara, eu aguento até aqui. Então, qualquer coisa ou qualquer pessoa que tente atravessar esse muro que você construiu, vai ter um pouco de trabalho, né? E vai desistir, porque vai perceber, não, aquele espaço ali é ela com ela, eu não vou entrar, entende? Não cabe. Por isso que a gente fala que, poxa, é importante o skincare, mas é ainda mais importante o autoconhecimento. Você se sentir pertencente a um grupo, você se sentir pertencente a você mesma, né? Você alimentar os seus sonhos, você alimentar as suas perspectivas. Nós mães, né? Eu digo assim também por mim, quando eu engravidei, meu filho nasceu, eu tinha muito essa coisa de colocá-lo em primeiro lugar. Não, meu filho. Eu passei um mês sem fazer faculdade. Um mês não, um ano sem fazer faculdade.
E sempre naquela, meu Deus, como é que eu vou sair, vou deixar meu filho? Mas e os meus sonhos? E os meus planos? Né? E as minhas perspectivas? E a minha vontade de concretizar? Né? Tudo isso eu vou colocar numa caixinha? Então, quando a gente começa a se olhar, a se priorizar, né, a se entender, a entender o que a gente quer, a se colocar no centro do cuidado, que eu amo essa frase, se coloque no centro do cuidado. O autocuidado é o quê? É você se colocar no centro do cuidado. Quando você se coloca no centro do cuidado, você entende que você pode estar no centro em qualquer lugar da sua vida, em qualquer área da sua vida. Entende? Uhum. Eu aprendi no meu curso de doula com uma doula maravilhosa, Dani Rosa Sankofa. Ela é incrível. E ela que me ensinou isso, né? Ela nos ensinou isso. Que quando você se coloca no centro do cuidado, você passa a aprender que você pode estar no centro em qualquer área da sua vida. E nós temos um problema, né? Que é achar que nos colocar no centro estamos sendo egoístas. E aí a gente deixa de se cuidar, a gente deixa de se olhar, a gente deixa de se perceber, né? E isso é altamente danoso para a nossa existência, né? Porque é fundamental que a gente separe um tempo para a gente, né? Ah, não, eu mesma vou fazer minha unha, não, agora eu vou para o salão. E eu entendo perfeitamente. No meu caso, eu amo ir para o salão, eu amo cortar o cabelo. Porque eu chego lá e eu não sou a mãe Lorena. Eu não estou ali tendo que ser mãe, eu não estou ali tendo que ser doula ou professora ou nada. Eu só sou Lorena e naquele momento estou sendo cuidada. Sabe? Lorena se presentear, né, Lore? Perfeito. Sabe? É nossa primeira função de sermos nós mesmas, né? Então, antes de ser mãe, filha, esposa, colega, profissional, nós somos nós mesmas, né? Então, quando a gente está ali no centro do cuidado, né, tanto recebendo cuidado ou praticando o autocuidado, a gente está ali no centro, né? No centro, exercendo o nosso primeiro papel, que é ser nós mesmas. Eu acho isso fantástico. Não é fantástico demais. E assim, no centro você consegue ver todos os cantos. Perfeito. Poxa! Né? No centro é o único lugar que você consegue olhar para todos os cantos na mesma proporção. Então, assim, e é onde fica a força. O centro é onde se concentra toda a força. E isso é muito, de fato, é muito grandioso, porque quando você consegue se colocar neste centro e se cuidar, você tem condição de cuidar do outro. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: quem dá o que não tem é ladrão. Então, se você não se cuida... Lore, seu som fechou, viu? É muito forte, sabe? Porque se a gente não está dando o que a gente tem, a gente está pegando de alguém para dar, né? Exatamente. Então, poxa, eu acho de uma violência tremenda com nós mesmas, quando a gente se força a dar o que a gente não tem, né? E muitas vezes a gente se coloca nesse espaço, a gente se coloca neste lugar, né? Essa a questão. Limitadas, tanto por nós mesmas como pelos outros, né? Por termos que dar o que a gente não tem, né? Perfeito isso. E depois a gente volta e se culpa por ter tirado de alguém, né? Ao mesmo tempo em que a gente faz esse movimento de ficar o tempo todo tentando apagar fogo, sim, a gente acontece essa questão de não saber o que fazer depois, né? Porque aí quando fez, aí agora é hora de se culpar, é a hora de... E aí eu te pergunto o seguinte, você sumiu aqui da tela, tá? Aí eu te pergunto o seguinte, qual é a importância do autocuidado como forma expressiva do auto-perdão? Então, você conseguiu... É bem essa questão, né? A gente falando sobre... Primeiro a gente fica tentando tampar o sol com a peneira, né? Tira, como diz os nossos mais velhos, descobre um santo para cobrir o outro, né? E aí depois disso, aí é a hora do julgamento.
porque você tá errada, porque você, e aquele chicotezinho todo o tempo. Aí eu venho te trazendo essa pergunta. Na sua opinião, qual a importância do autocuidado como forma expressiva desse auto-perdão? Gente, primeiro que quando a gente fala, né, desse julgamento com nós mesmas, a gente faz isso desde muito novas, né? Desde quando a gente começa com os nossos primeiros contatos sociais, que a gente começa a se questionar, a se apontar, a dizer como a gente está errada, que a gente não devia ter feito isso, a gente não devia ter falado aquilo. E, como você disse, começa com o autoflagelo, a gente não se perdoa. E aí eu gosto muito de um esqueminha que eu penso assim: eu cuido daquilo que eu amo. Se eu não tenho apreço por algo, se eu não tenho um sentimento, um carinho, um amor por algo, eu não tenho como cuidar, certo? Então, se eu já comecei a cuidar de algo, demonstrando ali amor por aquela coisa, quem ama também vai conseguir perdoar. Então, eu percebo, Nara, que é muito de um exercício. Não é simplesmente acordei e vou me perdoar, não é isso. É um exercício da gente começar a se perceber, porque quando a gente entende que nós somos seres humanos, que nós não somos super-heroínas, que nós não estamos certas o tempo inteiro, que a gente não tem que acertar o tempo todo, né? É um exercício de se observar, né? Sim, como é que eu vou saber? Com certeza. Como é que eu vou saber que eu sou um ser humano, que eu não tenho que acertar o tempo todo, que eu não sou perfeita? Fazendo como? Olhando pra gente. Sim, não existe outra forma. Não existe. Concordo. Eu aprendi com o arquiteto Abiolá, é um africano incrível, um amigo nosso, que ele diz assim: para você perceber que você está numa ilha, você tem que sair da ilha. Então, para eu perceber o estado como eu estou, eu preciso sair de mim um pouco. E é nesse momento, Nara, que a gente sai da gente, que a gente consegue apontar o dedo para nós mesmas. Mas o mesmo dedo que a gente consegue apontar, a gente precisa se exercitar para nos acolher. Verdade. Esse momento que a gente precisa se perdoar, entender, não, eu não sou perfeita. Nesse momento eu assumo que eu falhei. Nesse momento eu assumo que eu dei o meu melhor, mas não foi o suficiente e tá tudo bem. A maioria das nossas cobranças são também cobranças externas. Sim, sim. São também cobranças, o que a sociedade ocidental nos aponta do que temos que fazer, o que temos que ser. Nós, mulheres, estamos desde o ventre, o tempo inteiro, né? É como se a gente nascesse e viesse um manual. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer. E aí é quando a gente não faz esse tem que... Aí tá o problema. É aí que a gente se culpa, é aí que a gente se julga, né? É aí que a gente faz, poxa, eu deveria ter agido dessa forma, poxa, eu deveria ter feito isso. Por quê? Porque na cartilha do bom comportamento tá lá escrito que a gente tem que fazer. E quando a gente sai da ilha para se cuidar, se perceber, se observar, a gente faz, poxa, eu preciso me respeitar um pouco mais, eu preciso me cuidar um pouco mais, né? E se a gente parar para analisar, Lori, na verdade, quando a gente começa esse processo de tanto do autoconhecimento como o autocuidado, porque o autocuidado ele nos leva ao autoconhecimento, né? A gente vai descobrindo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como a gente gosta, qual é o tempo de fato que a gente gosta, né? E a gente descobre que não existe porto seguro melhor do que a gente mesmo. Nossa. Porque ninguém consegue entender as nossas dores, ninguém consegue sentir na intensidade que a gente está sentindo. Então a melhor pessoa para nos acolher é nós mesmos. Por mais que o outro faça um chá, por mais que o outro traga os paninhos quentes para fazer compressa, o colo, o dizer assim, não, agora sou eu comigo mesmo. Né? Ninguém consegue defender a gente melhor do que a gente mesmo. E autocuidado para mim é isso, né? É muito fantástico tudo isso que você traz, porque dá uma dimensão para que a gente entenda de fato de que
autocuidado é fundamental, é base. Não tem como avançar sem o autocuidado. Perfeito. Perfeito. É como você falou, né? A gente só consegue dar conta do que está ao nosso redor quando a gente está no centro. Se eu estou num canto, vai ter algum lado que eu não vou enxergar bem. Mas quando eu me coloco no centro, eu consigo ver as coisas que estão ao meu redor. E aí eu penso, não, isso aqui é o que eu vou fazer primeiro, isso aqui eu vou fazer depois, isso aqui eu não vou fazer. E tá tudo bem, né? E assim, a gente precisa ter em mente, Nara, que não é fácil se aceitar. Por isso que é mais exercício, né? É um exercício. Perfeito. Se aceitar, se perdoar, se entender, respeitar as escolhas que a gente fez e que, puxa, mas se fosse hoje eu não teria feito dessa forma, não era para eu ter feito dessa forma. A gente precisa respeitar a nossa história, né? Porque é ela que nos traz até aqui. Então, esse exercício não é fácil. Não é fácil, porque nós mesmas estamos prontas para nos atacar. Nós mesmas, a gente se olha, como você falou, né? O auto-julgamento. Então, é um exercício dificílimo. Que é doloroso, né, Lore? Demais. É demais. Sabe por quê é doloroso? Porque são duas vias. A primeira é reconhecer o erro e a segunda é se perdoar do erro. Para a gente reconhecer, minha irmã, poxa, eu falhei. É muito mais fácil dizer, Nara que errou. Nara foi grossa comigo. Com certeza. Uhum. Entende? Sim, com certeza. Eu não consigo, ou tenho muita dificuldade para fazer isso, essa questão de dizer, não, Nara não foi grossa comigo, não. Eu que não compreendi. Eu que fui grosseira com ela. Eu que não fui compreensiva, eu que não fui parceira. Então, são duas mãos, são duas vias. A primeira, eu acho que essa é a mais dolorosa, da gente se dar conta de que a gente errou. É porque é vergonhoso, né, Lore? Sabe por quê? Porque a nossa sociedade nos ensina que errar é uma vergonha. E que nós temos sempre que acertar, senão estamos fadados e condenados, meu Deus. Ao fracasso. Entende? A gente não pode errar. A gente não pode cometer equívocos. Então, pra gente, é muito difícil a gente reconhecer quando a gente faz isso. Então, por isso, é muito difícil a gente não se julgar. A gente vai estar sempre se julgando. Então, vai ser muito difícil eu me acolher e dizer, poxa, de fato eu errei. E eu preciso me perdoar por isso. Então, se eu não reconheço... Olha, eu penso assim, Nara, às vezes, lá no íntimo, a gente sabe que a gente errou. Mas até a gente dizer, a gente vocalizar isso. Poxa, eu errei com fulano, eu errei com meu filho, eu errei com minha mãe, eu errei com meu parceiro ou parceira. Até a gente vocalizar isso, né? E fazer o retorno lá na frente na estrada e voltar se perdoando, minha irmã, é muito exercício, sabe? E é muita coragem. E eu vou lhe falar uma coisa, Lorena. Às vezes é mais fácil você pedir perdão ao outro, é mais fácil você reconhecer para o outro do que você reconhecer para você. Nossa! Porque assim, é muito mais fácil eu chegar para você e dizer, Lorena, desculpa, eu errei. Não devia ter feito isso, não devia ter te dito aquilo naquele momento e tal. Mas eu ainda saio daquele lugar, daquele espaço, pensando assim, mas eu não fui tão errada assim. Eu só fui lá pedir para evitar mais encrenca. Mas, sabe? E a gente entra em um lugar que ou a gente se sente ofendida ou se sente vítima. Perfeito. Né? E a gente fica... Por isso que eu acho que o auto-perdão ele é muito mais difícil do que o perdão. Perdoar o outro ou pedir perdão ao outro é muito mais fácil do que olhar no espelho e dizer, você errou. Mas eu te perdoo. Pode falar, perdão. Não, pode falar. Eu penso, sabe o que também? A gente tem um desentendimento.
eu e você, por exemplo, e a gente vai pedir desculpa uma a outra, vai virar as costas e vai cada uma para sua casa. E como é que eu vou me perdoar? Eu estou todo dia comigo. Eu acordo, eu olho no espelho, eu vejo aquela criatura que está errada. Eu vejo aquela criatura que está toda hora tomando decisões que me machucam. E os erros gritam, né, Lore? Eu vejo a voz dela 24 horas por dia. Eu vou ficar com raiva. Como é que eu vou cuidar dessa criatura? Como é que eu vou pensar em autocuidado? Uma criatura desnorteada, que vive para tomar decisões equivocadas, que vive para fazer coisas, falar coisas que, se eu tivesse com outra cabeça, eu não faria, eu não falaria. Então, isso que você traz é massa, porque, óbvio, sabe? Agora a gente enxerga, agora está muito escuro, que simplesmente vai ser mais fácil eu perdoar você. Você vai virar para sua casa, eu vou virar para minha casa, desculpa, valeu, não, que é isso, já perdoei. Não, jamais. Mas se eu me perdoar, como você disse, é o exercício de me olhar no espelho e dizer, rapaz, você errou, menina, você tá aqui de novo. Vou ter que olhar pra sua cara de novo. Entende? Então, perceba como é um exercício ainda mais difícil. Sabe? A gente tá com a gente 24 horas. E aí, se a gente não se força a se perdoar, a se acolher, a se ouvir, o que é que acontece? A gente não consegue exercitar o autocuidado. Vai ser tudo somente o skincare. Vai ser só para você ver que minha pele tá com pouca mancha. Vai ser só para a dermatologista me dar parabéns porque minha pele tá legal para eu tirar foto e postar. Vai ser só o superficial. E o autocuidado é de dentro para fora. Entende? Poxa, isso é fantástico mesmo. Esse processo da gente se perdoar, da gente se entender, da gente se escutar, da gente se respeitar. Quantas decisões, sabe? Essa é a mais fantástica de todas. Nara, tem horas que eu olho para minha vida, né? Porque eu olho para minhas escolhas e digo, poxa, eu não me respeito. Olha como eu me sujeitei a viver, a ouvir certas coisas, né? Como eu me sujeitei a tomar decisões que de fato me feririam de alguma forma. Né? Que falta de respeito nós falamos o tempo inteiro, né? Nas nossas rodas de conversa, entre amigos, com nossos parceiros e parceiras, enfim, que temos que respeitar uns aos outros. Mas aí eu entro naquilo que você falou perfeitamente. Dar o que eu não tenho é roubar. Como é que eu vou respeitar o outro, gente, se eu não me respeito? Se eu não tenho atitudes que me cuidam e me protegem, como você disse, o autocuidado é uma vacina, é uma proteção. Então, se eu exercito o autocuidado, eu estou me protegendo, eu estou me respeitando. Então, perceba como todas estão todas unidas, né? É tudo muito trançadinho. Que às vezes a gente se pergunta, você se ama? Me amo muito, claro que sim. E tenho toda hora atitudes destrutivas, atitudes desrespeitosas comigo. Vivo dizendo sim para os outros e não para mim. Eu fico pensando, Lore, principalmente quando a gente faz as rodas, né? Eu digo sempre que as rodas de conversa do coletivo é muito mais do que roda de conversa, são rodas de cura. Perfeito. Porque todas as vezes que a roda que acontece, sempre tem algo que você nem percebia e tava assim, e aí vem à tona e você diz, mas isso aqui eu já vivi, né? E quando você fala dessa questão do respeito, é muito forte isso, porque respeitar o seu processo, o seu tempo, o momento que você está vivendo e o momento que você já viveu. Porque quando você respeita o momento que você já viveu, você olha para trás e você vê que era o que você dava conta. Não tinha como ser diferente. Era o possível naquele momento, né? E olha a mulher fantástica que você é hoje, olha a mulher resistente que você é hoje, né? Porque a resistência, ela vem justamente de passar por esses processos. Então, quando você olha para trás e você vê, e acontece muito isso mesmo,
de olhar e dizer, olha quanta coisa errada eu fiz, olha como a minha história poderia ser diferente se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Mas se você tivesse feito isso, aquilo, você não seria essa mulher grandiosa que você é hoje. Perfeito. Né? Eu penso muito nisso. E é o respeito. Porque o autocuidado, ele é... Eu posso dizer assim, ele é a porta de entrada para o respeito, para o autorrespeito. Até porque, como você bem disse, não tem como o outro te respeitar se você não se respeita. Quando eu começo a me cuidar, quando eu começo a cuidar de mim, é aquela história, né? De cuidar do meu jardim, a borboleta, ela vai vir. Ela vai vir, mas ela vem porque ela sabe que aquele jardim tem uma dona que está cuidando e está olhando cada plantinha. Então ela não vai chegar e fazer o que ela quer. Você passa na rua, quando você vê um jardim abandonado, você pisa na grama, você precisa ir para o outro lado, você atravessa. Mas quando você vai em um jardim cuidado, você dá a volta, porque você vê que tem cerquinhas ali, tem plaquinhas avisando. É como se fosse assim, ei, aqui não, meu bem. Você vai fazer seu puleiro em outro canto, mas aqui não. Né? Então, autocuidado, ele é a porta para esse autorrespeito. Até porque quando você começa a se cuidar, você começa a se ver, você começa a se respeitar. Porque coisas que você fazia, você olha e diz assim, não combina mais comigo. Essa atitude aqui, essa fala, eu poderia até responder fulano agora, mas não combina mais. Perfeito. Exatamente isso. Você trouxe esse exemplo do jardim maravilhoso, impecável. Sabe? Se você vê um jardim destruído, você vai passar por cima, você vai botar o cachorro para fazer necessidade ali em cima, não tá nem aí. Mas quando você vê um jardim arrumadinho e perceba como esses jardins bem cuidados, o que é que eles têm em volta deles? Cerca, barreira. Ó, fulano que tá aí passando, você só pode ir até aí. E é isso que a gente tem que fazer com a gente. Se cuidar e construir essa barreira, né? Para dizer, ó fulano, você só vai até aqui. Ó dor, você só vem até aqui. Olhe culpa, até aqui que você pode vir. Julgamento, você tá aqui por quê? Volte para lá. Você só vem até aqui. Sabe? É aquela coisa muito do Jota Quest. Ei, dor, eu não te escuto mais. Sabe? Quer dizer, minha filha, você aqui, né? Existe um jardim aqui com uma cerca e que você não vai pisar. É essa construção que a gente precisa fazer com nós mesmas, né? Poxa, olha que analogia do jardim. Você me disse, tem cada flor. Eu não vou pegar, por exemplo, uma flor sensível e vou encharcar de água. Por quê? Porque ela vai se afogar. Eu não vou pegar uma flor que precisa de água e vou botar 2 gotinhas de água. Por quê? Porque ela precisa de água. Então, assim é na nossa vida. A gente tem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas de formas específicas. E a gente só vai fazer isso quando a gente se observar, se respeitar. Não, essa é a minha área aqui. Esses pontos da minha infância, eu não vou abordar dessa forma, eu não vou abordar agora. Não, essa parte aqui da minha maternidade não é assim, dá para eu ajeitar aqui. Mas eu só vou fazer isso se eu observar. E eu vou observar. Perceba, às vezes a gente está na rede social, a gente está na rua, a gente está, enfim, assistindo televisão e passa alguma coisa que a gente não quer ver. O que é que a gente faz? Tampa os olhos. Algo que a gente, puxa, eu não quero ver aquilo. Por exemplo, eu estudo enfermagem, né? E eu lembro que no primeiro semestre eu tive uma aula de feridas. E aí, menina, o pessoal com nojo, eu tive colega na sala que saiu com ânsia, tampa os olhos, tem repulsa daquilo. Eu não vou olhar. Mas aquilo que eu gosto,
uma receita gostosa, os nossos filhos, os nossos parceiros, nossa casa arrumada, a gente fica assim, olha, quando o menino nasce, a gente fica como? Olhando. Todo tempo. A mesma coisa. Meu pai, eu tenho 26 anos. Meu pai até hoje, a gente tá com ele, daqui a pouco eu tô vendo meu pai assim, olhando pra gente, ô pai, te amo. Por quê? Porque o que a gente ama, a gente observa. E a gente precisa se observar. Exato. Se entender para perceber, poxa, essa plantinha aqui da minha vida é uma erva daninha, vou arrancar. Essa plantinha aqui da minha vida precisa de mais adubo, vou cuidar melhor. Essa plantinha aqui precisa de mais água, olha, esse lugar aqui tá vazio, vou plantar alguma coisa. Então, esse cuidado de observar vem desse processo do auto-amor, do auto-respeito, né? Porque uma coisa vai levando a outra. Sim. Se eu perdoo as minhas escolhas passadas, né? Se eu perdoo as escolhas que eu tive hoje de manhã, por exemplo, que eu possa não ter gostado, eu consigo evitar o julgamento, eu consigo me olhar com amor, eu consigo respeitar o meu processo, eu consigo respeitar a minha caminhada até aqui, consigo me observar com mais carinho. E aí, Nara, eu consigo construir, a minha cerca. A gente não constrói a cerca com o jardim todo acabado. Depois que tá tudo bonitinho, que a gente diz, não fiz aqui não. Quando a gente passa pano na casa, a gente faz o quê? Não entre não, que eu acabei de passar o pano, viu? Hoje aconteceu isso aqui comigo, viu? Eu disse, eita, volta porque eu passei pano agora. Nem pense. Menina, eu arrumo a cama, meu filho, ele não aguenta ver a cama arrumada. Eu acho que isso é todo filho. Ele faz assim agora, mãe, eu posso, mãe, por favor, subir na cama? Suba, filho, mas não desarrume. Então, primeiro a gente arruma, a gente limpa, depois a gente faz o quê? Não pisa aqui não, não entra aqui não. Porque mas isso acontece, Lori, porque quando a gente arruma, e aí a gente, né, faz essas cerquinhas, na verdade, essas cerquinhas são reconhecimentos. É a validação do que eu fiz. E isso é muito fantástico. Você vê que uma coisa, ela vai, né, casando com a outra. Porque a gente tem necessidade de validação. Perfeito. E quando a gente aprende a dizer, quem arrumou essa cama aqui foi eu e não vai bagunçar, eu reconheço o trabalho que eu tive e eu valido o meu trabalho. E aí a autoestima, explode. E você percebe que esse é um movimento que a gente não percebe? Verdade. Entende? É uma movimentação que a gente não percebe. Quer dizer, poxa, agora que ele está me dando esse insight de quando eu digo que meu filho não pode pular na cama, é porque eu estou validando aquilo que eu fiz, né? Eu estou reconhecendo que o que eu fiz, que eu deixei bonito, que eu arrumei. E a gente não percebe isso como reconhecimento dos nossos esforços, né? Acho que no mínimo detalhe, né? A gente deve reconhecer aquilo que a gente faz, né? Não só nas grandes coisas, mas nas pequenas também, né? Acredito que a gente não tem como a gente reconhecer os nossos grandes feitos se nos pequenos a gente também não nos aplaudir, sabe? Então, por menor que pareça as nossas conquistas, os nossos feitos, a gente, poxa, tá vendo aí? Eu consegui. Poxa, tá vendo aí? É uma vitória. Poxa, hoje eu consegui levantar da cama, hoje eu consegui dar aula, hoje eu consegui descer para brincar com meu filho, eu consegui encontrar a Nara para um bate-papo, eu consegui dar aula, eu consegui fazer um post que eu estava precisando para a rede social. Sabe? Essas pequenas conquistas. E aí a gente chega no final do dia com um potinho cheio, sabe? O potinho de tipo assim, puxa, eu tô suprida, sabe? Me supriu isso. Então eu tô feliz, eu reconheço que eu fiz algo de bom. Eu fiz algo de importante para mim, para os outros, sabe? Porque tem muitas pessoas que também se sentem muito felizes com a servidão, com estar ali ajudando, sabe? Se prontificando, estando ao lado, mas a gente também não pode esquecer
de se observar também, de se olhar. E uma grande questão nisso, Lori, é que quando acontece esse processo, né, de você olhar e celebrar as suas pequenas vitórias do dia, eles se tornam combustíveis para o outro dia. Com certeza. Porque você deu conta. Então, quando você dá conta, você se sente, cara, eu consegui fazer isso. Gente, olha a minha agenda hoje, eu dei conta da minha agenda. No outro dia, você acorda nesse pique. E com o tempo, isso se torna hábito. Porque o hábito nada mais é do que repetição. Com certeza. Né? Então, a gente pode, a gente deve... E eu acredito muito que tudo isso venha porque a gente sabe que a nossa rotina não é uma rotina fácil, né? A gente tem aí um país com uma realidade onde a gente precisa ser 3 vezes melhor todos os dias em tudo que a gente faz. É verdade. Né? Então, quando eu aprendo, quando eu consigo exercitar, que eu me valido, independente do outro, independente se o outro acha que eu preciso fazer melhor, meu amigo, sabe? É a cerquinha do outro e dizer assim, pô, você quer 3 vezes melhor? Então você vai lá e faça, beleza? Que pra mim já deu, tô feliz. Dei conta do jeito que eu achava que eu devia dar. Acabou. Fiz o que era possível. Fiz o que era possível. Eu gosto muito dessa frase de que antes feito do que perfeito. Sim. Pra mim, essa frase ela é libertadora. E aí, eu chego à conclusão nisso de que todo esse processo que a gente vem fazendo, né, do autoconhecimento, do autocuidado, da autovalidação, autorrespeito, ela é uma estratégia de vida. E é uma estratégia ancestral. Né? Porque o cuidado não é de agora. Não é uma moda agora. A gente vem cuidando e se cuidando desde sempre. E é por isso que a gente conseguiu chegar aqui. Seja no uso das ervas, né? Seja no tratar da comida, seja nos rezos, seja nos banhos, sim. Mas e passando todo esse conhecimento de geração em geração, para que hoje a gente conseguisse chegar aqui. Você concorda? Perfeito. Faz sentido? Perfeito, e isso conversa muito com o que você trouxe agora há pouco, quando você disse que as rodas de conversa do coletivo não são simplesmente rodas de conversa, são rodas de cura. Quando estamos entre as nossas, né? Quando estamos todas juntas, é como se fizéssemos sankofa, ou seja, é como se fizéssemos um retorno ancestral para celebrar a nossa existência. Uma mulher preta hoje, praticar autocuidado é um ato de resistência. Sim, sim. Ela dizer, eu não nasci só para servir, eu não nasci só para cuidar. Eu estou celebrando a minha existência porque eu sou uma semente que os meus ancestrais plantaram há muito tempo atrás, sabe? Então, quando a gente se respeita e põe limites, né, a gente está honrando o que as nossas ancestrais lutaram muito, sabe? Para que hoje a gente pudesse dizer não. 1000 anos atrás, 500 anos atrás, 500 anos atrás, minha ancestral mais antiga, eu estou construindo a minha árvore genealógica, né? E estou em um processo muito intenso com um primo e uma prima maternos, e a gente está buscando, né, entender muitas coisas, os nomes e tudo mais, e na minha parte paterna, não, que meu avô, ele tem 83, meu Deus, 84 anos, e ele tem certidão de nascimento de todo mundo
antes dele. Até, deixa eu ver, Uau. ele tem avó, ele tem, meu Deus, gente, é muita gente. Eu sei que eu tenho até a minha tetravó, ou seja, a avó do meu avô. Ele conseguiu me dar os nomes, com certidão Avó de do seu nascimento. bisa. Não, ó, tem meu pai, meu avô, a mãe do meu avô, Do seu bisa. avó do meu avô, a mãe da avó do meu avô. Eu sei que a avó do meu avô nasceu 2 de agosto de 1887. Uau! Que Então, incrível! assim, vou observar que a nossa Constituição diz que acabou a escravidão, né? Ah, não, vamos lá, Constituição Federal de 1888. A avó de meu avô nasceu em 1887. A mãe dela era escrava. E eu tô com o nome dessa mulher. Por parte de meu avô, eu tenho uma tia. Não, peraí. Ela é tia de meu avô. Ela tem 89 anos. Isso já por parte de mãe. E eu tô querendo ir encontrá-la, ou por chamada de vídeo, ou pessoalmente, ela mora em Feira de Santana, para que ela me dê o nome dos pais dela. Então eu vou ter o nome das avós de meu avô, dos avós de meu avô, né? Ela hoje é minha ancestral mais velha viva. Ela é, gente, a tataravó de meu filho. Que lindo, gente, que lindo. A tataravó de meu filho, ela tem 90 anos. Então, assim, eu tô nesse processo de construção para a gente se entender. Eu penso muito que é aquela coisa de, poxa, de onde eu vim? São essas pessoas que eu estou honrando quando eu me cuido. São essas mulheres que eu estou honrando quando eu me respeito. São essas mulheres que eu estou honrando quando eu faço um chá e tomo, quando eu faço um banho de assento, quando eu faço uma vaporização uterina, sabe? Então, todos esses saberes que todas elas trazem para a gente como forma, né, de autocuidado, eu acredito que esse termo não existia, mas tudo isso é trazido para a gente quando a gente coloca em prática, quando a gente cuida do nosso jardim, quando a gente coloca a nossa cerca, é forma de manter a nossa ancestralidade viva, porque se a gente não se cuidasse, Nara, se o nosso povo não se cuidasse, não se protegesse, não tinha mais preto. Não tinha. Não tinha, até porque o nosso estado tem uma lei para acabar com a gente. Você tá entendendo? Existe uma lei na Constituição. Quando eu penso isso, gente, me dá um ar. Sabe? E assim, hoje eu me vacinei, hoje não, ontem eu tomei a 2ª dose da minha vacina e na hora de publicar na rede social, né, todo mundo naquela coisa de, vamos tirar foto e tal. Aí eu fiz um vídeo eu tomando a vacina e tem um cardzinho que o Instagram colocou que diz assim, eu me vacino para... E aí o pessoal, eu me vacino para ir pra praia, eu me vacino para comer água, não sei o quê. Aí o meu foi, eu me vacino para me manter viva numa sociedade que está o tempo todo se atualizando para me matar. Exato. A sociedade atualiza os mecanismos o tempo inteiro para nos matar. Tem um livro que eu amo, que eu tenho o livro e ele tem um filme também, que se chama Figuras Escondidas. Em inglês ele é Hidden Figures e ele é maravilhoso. São 3 mulheres negras, as primeiras engenheiras negras da NASA. E uma delas, eu comprei o livro e assisti o filme porque na época eu estudava engenharia e era meu lugar de fala, né? Era a única negra na sala, a sala cheia de homens brancos, tudo mais, enfim. E aí, uma das meninas, ela consegue fazer o mestrado para matemática, ela é aprovada, vai para física, é aprovada, entra na sala e entra a coordenadora atrás dela. Você está fazendo o que aqui? Ela fez, eu fui aprovada em matemática, fui aprovada em física e por isso estou aqui para assistir essa aula. Aí a mulher sai, daqui a pouco a mulher volta, você não vai poder ficar aqui não, porque não precisa só ser aprovada em matemática e em física, você precisa ter um outro curso assim, 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 que só é dado na outra cidade. Ela fez assim, do nada agora vocês atualizaram isso. Então,
A sociedade está o tempo todo atualizando mecanismos para nos privar de ocupar espaços, para nos privar de praticar autocuidado, para nos privar de nos respeitar, para nos privar de ter acesso à vacina, para nos privar de ter acesso à saúde básica. Eu não estou falando de cirurgia plástica, de médicos caríssimos e planos de saúde caríssimos. Eu estou falando de assistência básica. Então, a sociedade está o tempo todo se atualizando nesses mecanismos para ceifar nossas vidas, sejam elas a nossa vida mesmo de existência, vidas psicológicas e vidas emocionais e vidas espirituais, quando a gente fala de racismo religioso. Então, manter o autocuidado, se preservar, observar os nossos filhos, observar os nossos parceiros e parceiras. A gente está, fazendo a manutenção da nossa existência. A gente está fazendo uma estratégia de manter a vida dos nossos ancestrais ali, permanente, sabe? E eu acho isso fundamental. Acho que quando você fala, né, Lori, autocuidado é uma estratégia de vida ancestral. É uma forma de nós permanecermos vivos, continuarmos fazendo o que os nossos ancestrais faziam, um cuidando dos outros, um olhando para os outros. Mas eu só consigo olhar e cuidar do outro quando eu olhar para mim e cuidar de mim. É isso. Muito fantástico, muito fantástico. Lori, eu continuaria aqui batendo papo contigo por um bom tempo. Eu também. Mas estamos chegando no final. Eu quero já agradecer muito a você por essa troca, por tua disponibilidade, por tua existência, por tua permanência no nosso quilombo. Para mim é sempre um prazer estar trocando contigo, estar te ouvindo. Eu sempre me curo, né? Seja em nossas rodas, seja em mensagens que a gente troca lá no grupo e tal. E eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir, está assistindo nesse momento esse vídeo, vai também ser curado de alguma forma, vai ter a oportunidade de se dar a oportunidade. Perfeito. Muito obrigado de coração. Muito obrigado. Você sabe que você é sempre muito bem-vinda e a gente está aqui para isso, para partilhar, porque eu sou porque tu és e a gente junta, a gente forma um quilombo, né? E um quilombo de amor. Eu sempre falo que é um quilombo com colo de dendê, com cheiro de lavanda, com maciez de algodão, porque é isso que o nosso povo sabe fazer. É cuidar bem. O cuidado faz parte de nós, está no nosso DNA. Com certeza. Eu que agradeço o convite e aceitei assim sem pensar duas vezes, óbvio. E muito, muito, muito obrigada por esse espaço, por poder falar, porque eu não falo só por mim, eu falo por todas que vieram antes de mim, eu falo por todas que estão ao meu lado, e isso é muito importante. Muito, muito obrigada. Eu espero que todos e todas e todes que escutarem, que assistirem esse vídeo, se sintam tão tocados e alimentados quanto nós duas. É um prazer estar aqui no nosso quilombo. É muito, muito, muito prazeroso para mim. Muito obrigada mesmo, viu, minha irmã? A nós todos, chefe, gratidão. E muito obrigada a você que mais uma vez está aqui com a gente, nos ouvindo. E o coletivo está aí, tem todas as nossas plataformas, no Instagram, aqui no YouTube, no podcast. E nos encontre, vem estar com a gente, vem se aquilombar conosco, que será sempre um prazer, né, Lori? Receber todo mundo. Com certeza. Uma boa noite a todos.